Em caso de duplicidade de intimações, afinal de contas, qual deve prevalecer para fins de contagem do meu prazo processual? Eu sou o professor Luiz, professor de processo civil há mais de 10 anos, doutor em Direito pela UFBA e defensor público aqui no estado da Bahia. E o canal é destinado a compartilhar o processo civil na prática, especialmente em execuções, recursos e jurisprudência. O meu objetivo é contribuir para simplificar as formas abstratas do processo civil. Então, vamos juntos para mais esse conteúdo. Falar de prazo é algo realmente marcante. Então, eu quero que você imagine comigo uma situação em que uma decisão do tribunal tenha sido publicada no Diário de Justiça eletrônico e também encaminhada ali para o portal eletrônico para fins de intimação. Qual das duas intimações deve prevalecer para que você contabilize o seu prazo? Esta é uma questão pela qual você pode ter passado ou poderá passar. Para que a gente começar a discutir isso, a gente tem que ir lá na Lei 11.419 de 2006, porque foi essa lei 11.419 de 2006 que dispôs sobre a informatização do processo judicial. E há um aparente conflito entre o seu artigo 4º, parágrafo 2º e o seu artigo 5º. Veja o que diz o artigo 4º, parágrafo 2º. A publicação eletrônica na forma desse artigo substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Em seguida, o artigo 5º vai prescrever que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem para essa finalidade, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Então a gente tem aqui o artigo 4º, parágrafo 2º, que prescreve que a forma oficial de intimação será por meio do Diário de Justiça eletrônico, e o artigo 5º dizendo que se dispensa a intimação via diário eletrônico se ela for feita por meio do portal próprio. Você percebe que a gente tem ali um prato cheio para divergência, porque, a depender de quem esteja interpretando, poderá entender que a publicação no diário eletrônico prevalece sobre a intimação no portal e vice-versa. Então, essa é uma discussão tão acirrada que, para você ter ideia, a segunda sessão do STJ já decidiu que, havendo intimação eletrônica por meio do portal e publicação da decisão no DJE, deve prevalecer a data da publicação no DJE, quando ela for realizada em primeiro lugar, tá? Justamente por conta do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 11.419 de 2006, já que essa publicação do DJE substituiria qualquer outra forma de intimação. Você vai encontrar isso no agravo interno na ação rescisória 6597. E não é só a segunda sessão que já entendeu assim. A sexta turma, por exemplo, já entendeu da mesma forma, no julgamento do AGRG, no ARESP 1482488. Veja que nós estamos falando de divergências envolvendo não só turmas de uma única sessão, mas diferentes órgãos de diferentes sessões dentro do Superior Tribunal de Justiça. E o outro lado, entendendo ali que a intimação via portal eletrônico deve prevalecer, também é uma corrente que se vislumbra em outros órgãos ali dentro do próprio STJ. Veja, vamos entender juntos aqui esse outro lado. No julgamento do agravo interno no ARESP 1399519, a terceira turma decidiu em sentido totalmente oposto, entendendo que, em razão do atual Código de Processo Civil de 2015, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a intimação via DJE. Ou seja, prevalece naquela intimação no seu portal, desde que você tenha se cadastrado para receber intimações ali, prevalecendo ela sobre aquela que é publicada no Diário de Justiça eletrônico, caso haja aí essa duplicidade de intimações. Está em sintonia com o CPC de 2015 esta corrente, porque o artigo 272 do atual Código de Processo Civil, ele prescreve que, quando não realizada de outro modo, ou seja, quando não realizada por meio eletrônico, considera-se feita a intimação pela publicação no Diário de Justiça eletrônico. Então há uma prevalência ali, há uma preferência pela intimação por meio eletrônico no portal, já que ele dispõe que, quando não realizado por meio do portal, aí sim vai prevalecer aquela que é publicada no Diário de Justiça eletrônico. E nós temos decisões na esteira dessa terceira turma, também proferidas pela quarta turma e até pela sexta turma, por incrível que pareça. E o que isso significa então na prática? Isso significa divergência, né? E quando a gente tem divergência dentro do Superior Tribunal de Justiça, há o cabimento de embargos de divergência. E nesse caso aqui, essa divergência ela é entre turmas, entre todas as turmas do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, diferentes turmas de diferentes sessões.
Então a gente tem, por exemplo, uma divergência entre a terceira e a sexta turma, e elas estão vinculadas a sessões diversas. Logo, o primeiro órgão hierarquicamente superior ao qual essas turmas se vinculam é a Corte Especial. E é por isso que esse tema chegou à Corte Especial por meio de embargos de divergência. No caso, foi o AEARESP, embargos de divergência no agravo, no recurso especial número 166-3952. E ali se concluiu que quando houver duplicidade de intimações eletrônicas, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. Então veja que isso vai depender do tribunal no qual você está atuando. Se no tribunal no qual você atua há o cadastramento dos advogados para receberem intimações de portal eletrônico, é a intimação no portal eletrônico que vai prevalecer. Tá? E claro que podem surgir algumas dúvidas de ordem prática também em torno disso. Por exemplo, seria preferível consultar diretamente sempre o portal do PJE, ao invés de esperar a publicação no Diário de Justiça eletrônico? Ainda. E no caso de intimação pessoal, profissional e publicação do DJE, qual deve prevalecer? Olha, antes de mais nada, o ideal é cumprir o prazo o quanto antes e não ficar esperando ali o prazo fatal, ainda mais quando você tiver uma duplicidade de intimações, e aí você consegue evitar que a discussão aconteça. Agora, se houver necessidade de discutir, você vai poder contar o início do prazo a partir do portal. Lembrando que quando o prazo é encaminhado para o portal, há 10 dias para a leitura. Após esses 10 dias corridos, diga-se de passagem, aí no dia seguinte a ele inicia-se o prazo contado em dias úteis para o cumprimento do prazo processual. Então você tem 10 dias corridos e em seguida começa o prazo em dias úteis, tá? E é claro que o caso concreto também pode dar soluções diferenciadas ali para você. Por exemplo, só para prevalecer a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico para as intimações direcionadas a você. O que eu quero dizer com isso? Há tribunais, como eu disse anteriormente, que direcionam intimações no portal eletrônico só para fins de intimação pessoal de Defensoria Pública, Estado e Ministério Público. E as publicações para a advocacia, para os advogados, em geral, são realizadas por meio do Diário de Justiça eletrônico. Há outros que direcionam ali intimações para advogados por meio de sua sociedade. Então é preciso entender como é que isso está funcionando no seu tribunal. Aí imagina que no tribunal aí, que você está atuando, por exemplo, as intimações sejam encaminhadas para o portal, para numa ação que você está litigando contra o Estado, as intimações são encaminhadas para o portal eletrônico para fins de intimação pessoal ali do Estado por meio da Procuradoria-Geral do Estado, por meio da PGE, certo? E aí é encaminhada então uma intimação ali para o portal eletrônico para intimar o Estado. E a intimação para você, advogado, é encaminhada para publicação no DJE. Você vai contabilizar o seu prazo a partir da publicação no DJE e não da intimação do Estado. Tá? E por incrível que pareça, um caso assim chegou ao STJ no agravo interno, no ARESP 1269829, em que o advogado perdeu o prazo e tentou forçar a tese de que o prazo dele só tinha começado da intimação no portal, mas a intimação no portal não tinha sido para o advogado, tinha sido para o Estado. Então, a intimação é contabilizada para você no portal, desde que ela tenha sido direcionada a você. Se ela é direcionada para outra parte, a exemplo da Defensoria, do Ministério Público, do Estado, então o seu prazo é contabilizado a partir da publicação no Diário de Justiça eletrônico. Tá? E veja que para se chegar naqueles embargos de divergência, foi necessário que o recorrente soubesse o quê? Pesquisar a jurisprudência divergente, articular a jurisprudência e encontrar a jurisprudência divergindo ali do caso dele, para então argumentar e formular esses embargos de divergência. E é por isso que eu costumo dizer que o importante não é conhecer toda a jurisprudência, conhecer todas as notícias jurídicas pelas quais somos bombardeados aí diariamente de todos os tribunais, tá? Porque não dá para ficar simplesmente acompanhando essa overdose de jurisprudência. O que a gente precisa é de técnica para poder resgatar a jurisprudência adequada no exato momento em que ela é necessária. Tá? Isso gera o quê? Economia de tempo e evita até mesmo ter que ficar lidando ali com esse livre convencimento do juiz em casos nos quais você tem uma jurisprudência perfeita para poder utilizar no seu caso. E olha, para garantir que você não vai perder o próximo vídeo aqui no canal, lembre-se de curtir esse vídeo, inscrever-se no canal, clicar no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e depois se inscreva gratuitamente na minha lista
no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para estar recebendo os meus conteúdos de processo civil também no seu e-mail. Um forte abraço e até o próximo.